Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos vendo os suicidas. Uma mãe e seu filho. No mês de março de 1865, o senhor C., negociante numa pequena cidade perto de Paris, tinha em sua casa seu filho, com a idade de 21 anos, gravemente enfermo. Esse jovem, sentindo-se no momento de expirar, chamou sua mãe e ainda teve forças para abraçá-lo. Esta disse-lhe, vertendo lágrimas abundantes, abre aspas, vai, meu filho, precede-me, não tardarei em seguir-te, fecha aspas. Ao mesmo tempo, ela saiu escondendo a cabeça entre as mãos. As pessoas que se achavam presentes a esta cena pungente consideraram as palavras da senhora C. como simples exploração de dor, como simples explosão de dor, que o tempo e a razão deveriam apaziguar. Entretanto, tendo o doente sucumbido, foi procurada em toda a casa e encontrada enforcada no celeiro. O enterro da mãe se fez ao mesmo tempo que o do seu filho. Evocação do filho vários dias depois do fato. Pergunta: tendes conhecimento da morte de vossa mãe que se suicidou, sucumbindo ao desespero que vossa perda lhe causou? Resposta: sim. E sem o desgosto que me causou o cumprimento de sua fatal resolução, eu seria perfeitamente feliz. E se não fosse o suicídio da mãe, ele estaria perfeitamente feliz. Pobre e excelente mãe. Ela não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou, para se reunir ao filho que amava tanto, o caminho que deverá dele afastá-la. Ai, por muito tempo. Ela achando que ia poder se encontrar com o filho, ela como suicida, não só não vai poder se encontrar com ele, como até ela se recuperar, voltar a esse mesmo patamar, né, esse mesmo ponto que ela estava antes do suicídio, ela não vai poder se encontrar com ele, nem nas próximas reencarnações não vai haver esse reencontro. Infelizmente, é justamente para que os suicidas sintam, passem pela prova, passem por essas dificuldades, para que não repitam nas próximas encarnações o suicídio, porque infelizmente os suicidas, até por sintonia, por similaridade, atraem para perto de si espíritos suicidas, acabam repetindo o erro. Continua aqui, as palavras do filho. Assim, ela retardou indefinidamente essa reunião, que seria rápida, se a submissão às vontades do Senhor enchesse sua alma, e se fosse resignada, humilde e arrependida, diante da prova que iria sofrer e a expiação que iria purificar. Então, eles se encontrariam sim quando ela desencarnasse, passando por essa prova, passando por essa expiação. É muito difícil perder um filho, mas a vida continua. Somos todos filhos de Deus. Deus está olhando por todos nós. Cada um tem a sua parte a cumprir. E se ela tivesse cumprido a dela, de passar resignada, de entender a vontade de Deus, de aguardar o tempo certo de encontrar com o filho, ela iria ficar muito feliz quando chegasse o seu desencarne por reencontrá-lo. E com a solução que ela achou, né? É aquela tal história, ela não confiou em Deus, achou que era injusto, achou que ela tinha o direito de continuar com o filho, e aí ela foi contra a lei de Deus. Se matar, é ir contra as leis de Deus. E ela vai ter que se ressarcir em relação a isso. E o filho continua. Orai por ela. E, sobretudo, não imiteis mães comovidas pelo triste relato de sua morte. Não creais que ela amava melhor que outras mães esse filho que era sua alegria e seu orgulho. Não, não amava melhor, mas faltou-lhe coragem e resignação. Faltou coragem, faltou resignação, faltou fé.
fé em Deus, a certeza de que a colocação de Deus é a mais certa, é a mais justa, todo mundo só passa por aquilo que precisa passar para ter as lições que precisa para aprender, para crescer e melhorar. Perdão. Mães que me escutais, quando virdes a agonia velar os olhos extintos de vossos filhos, lembrai-vos que, como Cristo, eles sobem o cume do Calvário, de onde deverão se elevar à glória eterna. Assinado Benjamin C. Perdão. Vamos ver aqui a evocação da mãe. Quero ver meu filho. Tendes o poder de me devolver? Os cruéis pegaram-me para conduzi-lo à luz e me deixaram na noite. Eu o quero. Eu quero, ele me pertence. Essa é a colocação, né, de posse. A gente fala, tudo bem, é o amor de mãe, mas um sentimento de posse muito grande, que fez com que essa mulher cometesse um desatino. E a gente vê isso aqui bem claro, ela colocando, ele não é de Deus, ele não é um irmão querido, ele pertence a ela. É um sentimento de posse, isso não é amor. Então vamos ver aqui. Pegaram-me para conduzi-lo à luz e me deixaram na noite. Eu quero, ele me pertence. Nada foi, pois, senão o amor maternal? O quê? Ter carregado 9 meses, nutrido com seu leite a carne de sua carne, o sangue de seu sangue, ter guiado seus primeiros passos, tê-lo ensinado a balbuciar o nome sagrado de Deus e o doce nome de mãe. Ter feito dele um homem pleno de atividade, de inteligência, de honestidade, de retidão, de amor filial, e perdê-lo quando realizava as esperanças que se conceberam dele, que um futuro brilhante se lhe abria à frente. Não, Deus não é justo. Aí nós estamos vendo a falta de fé, a revolta contra Deus, né? Não, Deus não é justo. Não é o Deus das mães. Não compreende o seu desespero e a sua dor. E quando me dou a morte para não deixar meu filho, me arrebata de novo. Meu filho, onde estás? Esse sentimento de posse foi mais forte do sentimento dessa mãe, infelizmente. O evocador. Pobre mãe, nos compadecemos com a vossa dor, mas tomastes um triste meio para estar reunida ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e deveríeis pensar que ele pune toda infração às suas leis. A privação da visão de vosso filho é a vossa punição. Então, esse reencontro, vai fazer parte da punição para o aprendizado dela. Porque Deus é amor, Deus ensina. Tudo que nós passamos é para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. A mãe. Não, eu acreditava Deus melhor que os homens. Eu não cria em seu inferno, mas na reunião das almas que se amam como nos amamos. Eu me enganei. Não é o Deus justo e bom, uma vez que não compreendeu a imensidade da minha dor e do meu amor. Olha que colocação deturpada, né? Quem me devolverá o meu filho? Perdi-o, pois, para sempre? Piedade, meu Deus. Ela se sentindo vítima, se sentindo injustiçada de Deus. Isso é a prova da falta de fé. Isso é a prova do egoísmo dessa mãe, desse sentimento de posse dessa mãe, infelizmente. O evocador. Vejamos, acalmai o vosso desespero. Pensai que se há um meio para rever o vosso filho, esse não é blasfemando contra Deus, como fazeis. Em lugar de vô-lo tornar favorável, atraireis sobre vós maior severidade.
a mãe. Disseram-me que não o reveria mais. Compreendi que foi para um paraíso que o conduziram. E eu? Estou, pois, no inferno? O inferno das mães. Ele existe. Não o vejo, senão muito. O evocador. Vosso filho não está perdido sem retorno. Crede-me, certamente o revereis. Mas é necessário merecê-lo, pela vossa submissão à vontade de Deus. Ao passo que, pela vossa revolta, podeis retardar esse momento indefinidamente. Escutai-me. Deus é infinitamente bom, mas é infinitamente justo. Jamais pune sem causa, e se vos infligiu grandes dores na terra, foi porque o merecestes. A morte de vosso filho era uma prova para a vossa resignação. Infelizmente, nela sucumbistes quando viva, e eis que, depois da vossa morte, nela sucumbis de novo. Como quereis que Deus recompense os seus filhos rebeldes? Mas ele não é inexorável, quer dizer, Deus não é inflexível. Acolhe sempre o arrependimento do culpado. Se aceitasses sem murmurar e com humildade a prova que vos enviava por essa separação momentânea, e se esperasses pacientemente que lhe aprovesse vos retirar da terra, na vossa entrada no mundo em que estáis, imediatamente revereis o vosso filho, que viria vos receber e estender os braços. Teríeis a alegria de vê-lo radioso após esse tempo de ausência. O que fizestes e o que fazeis ainda nesse momento coloca uma barreira entre vós e ele, né? Porque ela continua ali revoltada. É o que ela fez do suicídio, o fato dela continuar revoltada, achando que Deus é injusto, ela está ali na sua rebeldia e não entendendo o erro que cometeu, nem os sentimentos distorcidos que tem, porque o que ela sente em relação ao filho é um sentimento de posse. Quando ela não se arrepender e não entender tudo isso, ela não vai conseguir, digamos assim, poder recomeçar, refazer o perispírito, trabalhar em reencarnações para isso, para voltar no ponto que ela estava. Ou seja, ela vai passar de novo pela perda de um filho para ver como que vai ser a reação dela, para depois ela poder continuar a estrada dela. Infelizmente. O que fizeste, o que fazeis nesse momento, coloca uma barreira entre vós e ele. Não creiais que ele esteja perdido nas profundezas do espaço. Não. Está mais perto de vós do que não credes. Mas um véu impenetrável oculta-o à vossa visão. Ele vos vê e vos ama sempre, e geme da triste posição onde vos mergulhou a vossa falta de confiança em Deus. Chama com todos os seus votos o momento afortunado de se vos mostrar, né, de aparecer para ela. Só de vós depende apressar ou retardar esse momento. Orai a Deus e dizei comigo, : abre aspas. Meu Deus, perdoai-me por haver duvidado de vossa justiça e de vossa bondade. Se me punistes, reconheço que mereci. Dignai-vos a aceitar o meu arrependimento e a minha submissão à vossa santa vontade. Fecha aspas. A mãe. Que clarão de esperança vindes de fazer luzir em minha alma. Foi um relâmpago na noite que me cerca. Obrigada. Eu vou orar. Adeus. Assinado C. A gente vê que uma prece ali, né, daqueles que estão tentando ajudá-la, dos encarnados que estão ali,
E o fato dela repetir, dela estar ali fazendo a prece com ele e sentindo, porque se for só da boca para fora não vai adiantar nada. Sentindo as palavras que está dizendo, já fez com que, como se fosse um raio, desse um clarão ali naquela escuridão que ela estava vivendo. Aí nós vemos uma nota aqui do Kardec. A morte, mesmo pelo suicídio, não produziu nesse espírito a ilusão de se crer ainda vivo. Ele tem perfeita consciência de seu estado. É que, em outros, a punição consiste nessa própria ilusão, nos laços que os prendem aos seus corpos. O Kardec faz um estudo, né, de todas as situações. Então a gente vê aqui que ele percebe que alguns espíritos colocam, não, mas eu não morri, eu ainda estou vivo. Nós vimos no nosso estudo passado, a pessoa fala, como é que você se sente depois que morreu? Ele falou, mas eu morri. Morri? Eu não morri, eu ainda estou aqui. Então esse sentimento de que não morreu, de que continua vivo, faz parte do processo de educação, faz parte do processo de aprendizado. No caso dela, ela entendeu, ela viu que ela estava morta, que ela estava desencarnada, né? Mas o processo de punição dela é outro, né? É o afastamento do filho. Esta mulher quis deixar a terra para seguir o seu filho, no mundo em que ele entrou. Era necessário que ela soubesse que estava nesse mundo para ser punida, não o reencontrando ali. Então, essa é a punição dela. Ela estava no mundo espiritual, sabia que tinha morrido, mas não tinha condições de reencontrar o filho. Sua punição é precisamente saber que não vive mais corporalmente e no conhecimento que tem de sua situação. Assim é que cada falta é punida pelas circunstâncias que a acompanham, e que não há punições uniformes e constantes para as faltas do mesmo gênero. Agora nós vamos ver o duplo suicídio por amor e por dever. Um jornal do dia 13 de junho de 1862 continha o relato seguinte, abre aspas, a senhorita Palmire, modista, morando na casa de seus pais, era dotada de um exterior encantador, ao qual se juntava o mais amável caráter. Por isso, era ela procurada em casamento. Entre os aspirantes à sua mão, ela distinguira o Sr. B, que sentia por ela uma viva paixão. Embora ela mesma o amasse muito, entretanto, acreditou dever por respeito filial render-se aos desejos de seus pais, esposando o Sr. D, cuja posição social lhes parecia mais vantajosa que a do seu rival. Continua aqui, né, dentro das aspas. Os senhores B e D eram amigos íntimos. Embora não tivessem juntos nenhuma relação de interesse, eles não cessavam de se ver. Perdão. O amor mútuo de B e de Palmire, tornada senhora D, não se enfraquecera, e como se esforçavam por comprimi-lo, ele aumentava em razão mesmo da violência que se lhe fazia. Para tentar extingui-lo, B decidiu se casar. Esposou uma jovem possuindo eminentes qualidades e fez todo o possível para amá-la. Mas não tardou a perceber que esse meio heróico era impotente para curá-lo. Não obstante, durante 4 anos, nem B, nem a senhora D faltaram aos seus deveres. O que sofreram não se poderia expressar, porque D, que amava verdadeiramente o seu amigo, atraía-o sempre para sua casa, e quando queria fugir, constrangia-o a permanecer. Os 2 amantes, aproximados um dia por uma circunstância fortuita que não procuraram,
se informaram do estado de sua alma e concordaram em pensar que a morte era o único remédio para os males que sofriam. Resolveram morrer juntos e executarem o seu projeto no dia seguinte, devendo o Sr. D estar ausente de seu domicílio uma grande parte do dia. Depois dos últimos preparativos, escreveram uma longa e tocante carta explicando a causa de morte que se deram para não faltarem aos seus deveres. Terminavam pedindo perdão e rogando estarem reunidos no mesmo túmulo. Quando o Sr. D voltou, encontrou-os asfixiados. Ele respeitou seu último desejo e quis que no cemitério não estivessem separados, né? Ele respeitou o pedido deles e os enterrou juntos na mesma sepultura, né? No cemitério. Quer dizer, no mesmo túmulo, né? Tendo o fato sido proposto na Sociedade de Paris como objeto de estudo, um espírito respondeu 2 pontos, abre aspas. Os 2 amantes que se suicidaram não podem ainda responder-vos. Eu os vejo. Estão mergulhados na perturbação e amedrontados pelo sopro da eternidade. As consequências morais de sua falta puni-los-á durante migrações sucessivas, né? Ou seja, ainda por algumas encarnações, onde suas almas separadas procurar-se-ão sem cessar e sofrerão o duplo suplício do pressentimento e do desejo. Cumprida a expiação, estarão reunidos para sempre no seio do eterno amor. Quer dizer, eles vão continuar no plano espiritual sem se encontrar, e quando eles puderem reencarnar, eles têm que refazer o perispírito, eles têm que se acertar. E a gente vê aqui, pelo que ele coloca, nessas reencarnações eles não vão se encontrar. Em 8 dias, na vossa próxima sessão, podereis evocá-los. Eles virão, mas não se verão. Não será permitido a eles se verem, né? Uma noite profunda por muito tempo os esconderá um do outro. Fecha aspas. Item 1. Evocação da mulher. Vedes o vosso amante com o qual vos suicidastes? Resposta. Eu não vejo nada. Não vejo mesmo os espíritos que vagueiam comigo na morada que estou. Que noite, e que véu espesso sobre a minha vista. 2. Que sensação experimentastes quando despertastes depois de vossa morte? Resposta. Estranha. Eu tinha frio e eu queimava. O gelo corria em minhas veias e o fogo estava na minha fronte. Coisa estranha, mistura inaudita. O gelo e o fogo parecendo me constranger. Pensei que iria sucumbir por uma segunda vez. 3. Sentistes uma dor física? Resposta. Todo o meu sofrimento lá está e lá. Que quereis dizer com esse lá e lá? Lá no meu cérebro, lá no meu coração. É provável, aqui tem uma nota, né? É provável que se pudesse ver o espírito, tê-lo-ia visto levando a mão à sua fronte e ao seu coração. Vamos lembrar que são sempre perguntas escritas, né? E respostas também escritas. É sempre por psicografia. 4. Credes que estarei sempre nessa situação? Resposta. Sempre, sempre. Por vezes ouço risos infernais e vozes apavorantes que me uivam estas palavras. Abre aspas. Sempre assim. Fecha aspas. 5. Pois bem, podemos vos dizer com toda a segurança que não o será sempre assim. Em vos arrependendo, obtereis o vosso perdão.
Resposta: que dissestes? Não ouço. Então a gente está vendo aqui que a hora que eles estão consolando, colocando para ela, né, que ela não vai ficar sempre assim. Vamos entender que um dos castigos, uma das situações de prova, né, ali de expiação para ela, é ela achar que ela vai ficar assim pela eternidade. Então eles não foi permitido a ela ouvir esse consolo, nessa colocação de que isso vai mudar e que ela não vai ficar assim para sempre. Sexto, eu vos repito que vossos sofrimentos terão um fim, que podereis apressar com o vosso arrependimento e nisso vos ajudaremos pela prece. Resposta: não ouvi senão uma palavra e vagos sons. Não ouvi senão uma palavra e vagos sons. Esta palavra é graça. É a graça, né? A prece, a graça de Deus. É graça. Que quisestes falar? Falastes de graça, sem dúvida. É a alma que passa ao meu lado, pobre criança que chora e que espera. Aí tem uma nota. Uma senhora da sociedade disse que acaba de dirigir uma prece a Deus para essa infortunada e que, sem dúvida, foi isso que a marcou, que com efeito mentalmente implorara pela graça de Deus. Então essa senhora estava fazendo uma prece para ela e o que ela sentiu foi essa graça, foi as energias que ela sentiu por essa prece que essa senhora estava fazendo. A gente vê como é importante fazer a prece para os desencarnados, principalmente para os suicidas. Sétimo, dissestes que estais nas trevas, é porque não vedes? Resposta: permiti-me ouvir algumas palavras que pronunciais, mas não vejo senão um crepe negro sobre o qual se desenha, em certas horas, uma cabeça que chora. Oitavo, se não vedes o vosso amante, não sentis a sua presença junto a vós, porque ele está aqui? Resposta: não me falai dele, devo esquecê-lo no instante se quero que do crepe se apague a imagem que lhe vejo traçada. Nono, qual é a imagem? Resposta: a de um homem que sofre e cuja existência moral sobre a terra por longo tempo matei. Aí nós vemos uma nota aqui do Kardec. Perdão. Lendo esse relato de início, se está disposto a encontrar para esses suicidas circunstâncias atenuantes, a considerá-lo mesmo como um ato heróico, uma vez que foi provocado pelo sentimento do dever. Vê-se que foi julgado de outro modo e que a pena dos culpados é longa e terrível, por se refugiarem voluntariamente na morte a fim de fugirem da luta. A intenção de não faltarem aos seus deveres, sem dúvida, é digna e isso lhe será levado em conta mais tarde. Mas o verdadeiro mérito seria vencer o arrastamento, ao passo que fizeram como o desertor, que se esquiva no momento do perigo. Então a gente vê que o julgamento deles é diferente. Por quê? Porque aqui no nosso ponto de vista de encarnados, perdão, eles, para não descumprir a lei dos homens, qual que é a lei dos homens? Que o casamento é para sempre, até que a morte os separe. Para não pecarem, né, aos olhos dos homens, de traírem os seus companheiros. Então a traição é sim um ponto de negro, mas passarem pelas situações, já que eles escolheram assim, ou assumirem, se separarem, aguentarem escárnio, aguentarem o desprezo da sociedade pelo amor que eles estavam sentindo, seria uma prova para eles, seria uma forma deles passarem, né, por um aprendizado aqui na Terra.
Mas o que eles acharam? O caminho mais fácil, porque estão se sentindo vítimas, estão sentindo que o único jeito deles cumprirem o dever deles de não pecar perante os homens, né, saírem do casamento deles, seria a morte. Perdão. E aí a gente vai ver livros como Romeu e Julieta, que colocam isso como uma demonstração de amor e uma série de outras coisas. Optaram pelo caminho mais fácil, ou seja, eles optaram não errar perante a lei dos homens, e sim descumprir uma lei de Deus ao se matarem. Eles descumpriram, eles foram contra uma lei de Deus. E é isso que vai fazer com que eles levem bastante tempo para poderem ressarcir tudo isso. Aí continua a nota. Perdão. Perdão. Estou aí há mais de um mês, né? Tentando sair dessa gripe. Vamos lá. Continua a nota. A pena dos dois culpados, como se vê, consistirá em se procurarem por muito tempo, sem se reencontrarem, seja no mundo dos espíritos, seja em outras reencarnações terrestres. Ela está momentaneamente agravada pela ideia de que seu estado presente deverá durar sempre. Então, essa ideia de que vai durar a eternidade o que eles estão passando. Né? Fazendo essa ideia parte do castigo, não lhes foi permitido ouvir as palavras de esperança que lhes foram dirigidas. Quer dizer, não foi permitido que ela ouvisse que isso passaria quando ela se arrependesse. Aqueles que achariam essa pena bem terrível e bem longa, sobretudo se ela não deva cessar, senão depois de algumas reencarnações, diremos que a sua duração não é absoluta e que dependerá da maneira como suportarão as suas provas futuras, no que se pode ajudá-los pela prece. Eles serão, como todos os espíritos culpados, os árbitros do seu próprio destino. Entretanto, isso não vale ainda mais que a danação eterna, sem esperança, a qual estão irrevogavelmente condenados segundo a doutrina da Igreja. Quer dizer, isso é melhor do que o inferno, né? do que a danação eterna sem esperança nenhuma, sem nenhuma possibilidade de arrependimento, como coloca a Igreja. É isso que ele está colocando aqui. Que considera de tal modo como devotados para sempre ao inferno, que lhes recusou as últimas preces, sem dúvida como inúteis. É porque a Igreja coloca que as preces ou arrependimento são inúteis. Errou, vai para o inferno. É isso que ele está colocando aqui. Que é muito mais duro esse aprendizado do que essa colocação do inferno. Porque esse aprendizado vai fazer com que a pessoa se modifique e no arrependimento elas vão poder recomeçar, refazer e se reestruturar. Agora nós vamos ver Luiz e a pespontadeira de botinas. Há 7 ou 8 meses, o chamado Luiz G., oficial sapateiro, fazia corte a uma senhorita Vitorine R., pespontadeira de botinas, com a qual deveria se casar muito proximamente, uma vez que os anúncios estavam em curso de publicação. Estando as coisas nesse ponto, os jovens se consideravam quase como definitivamente unidos e, por medida de economia, o sapateiro vinha cada dia tomar as suas refeições na casa de sua futura esposa. Um dia, tendo Luiz vindo, como de costume, cear na casa da pespontadeira de botinas, sobreveio uma contestação a propósito de uma futilidade. Obstinou-se de parte a parte, quer dizer, eles brigaram, né? Cada um manteve a sua ideia de parte a parte, e as coisas chegaram ao ponto que Luiz deixou a mesa e partiu, jurando nunca mais voltar. No dia seguinte, entretanto, o sapateiro veio pedir perdão. Sabe-se que a noite é boa conselheira,
Mas a operária, talvez prejulgando, segundo a cena da véspera, o que poderia sobrevir quando não houvesse mais tempo para se desdizer, recusou-se reconciliar. E protestos, lágrimas, desespero dele, nada pôde dobrá-lo. Passados vários dias desde aquele da desavença, Luís, esperando que sua bem-amada seria mais tratável, quis tentar uma última negociação. Chegou, pois, e bateu de modo a se fazer reconhecer, mas se lhe recusou abrir. Então, novas súplicas da parte do pobre desapossado, novos protestos através da porta, mas nada pôde tocar a implacável pretendida. E aqui nós vemos, abre aspas, palavras do Luís. Adeus, pois, malvada, exclamou enfim o pobre jovem. Adeus para sempre. Tratai de encontrar um marido que vos ame como eu. Fecha aspas. No mesmo tempo, a jovem ouviu uma espécie de gemido abafado. Depois, como o barulho de um corpo que tomba deslizando ao longo de sua porta. E tudo entrou em silêncio. Então ela imaginou que Luís se instalara sobre a soleira para esperar a sua primeira saída. Ela, porém, se prometeu não pôr o pé fora enquanto ele lá estivesse. Havia apenas um quarto de hora que isso se passara, quando um locatário que passava sobre o patamar com luz soltou uma exclamação e pediu socorro. Logo chegaram os vizinhos e a senhorita Victorine, tendo igualmente aberto a sua porta, lançou um grito de horror, percebendo estendido sobre o patamar da escada o seu pretendido, pálido e inanimado. Cada um se apressou em lhe dar socorro, mas logo se percebeu ser tudo inútil, que ele cessara a desistir. O infeliz jovem mergulhara o seu trichete na região do coração e o ferro permaneceu na ferida. Aqui abre parênteses. Sociedade Espírita de Paris, agosto de 1858. Fecha parênteses. Item 1. Ao espírito de São Luís. Aquele está perguntando, o espírito de São Luís. A jovem, causa involuntária da morte de seu amante, dela tem a responsabilidade? Resposta, sim, porque ela não o amava. Essa que é a questão. Ela estava ali aceitando a corte dele, alimentando as esperanças dele, e aí está o seu erro. E a hora que ela viu que as coisas não tinham mais estavam de um jeito que não tinha saída, ela usou como pretexto aquela briga que eles tiveram para poder se livrar da situação. Segundo, para prevenir essa infelicidade, deveria esposá-lo apesar de sua repugnância? Resposta, ela procurava uma ocasião para separar-se dele. Fez no começo de sua ligação o que teria feito mais tarde. Terceiro, assim a sua culpabilidade consistiu em entreter nele sentimento que não partilhava, sentimentos que foram a causa da morte do jovem? Resposta, sim, é isso. O seu erro foi alimentar as esperanças dele. Ali está a sua culpa. Quarto, sua responsabilidade neste caso deve ser proporcional à sua falta. Não deve ser tão grande como se ela tivesse provocado voluntariamente a morte? Resposta, isto salta aos olhos. Quinto, o suicídio de Luís encontra uma desculpa no desvario em que o mergulhou a obstinação de Victorine? Resposta, sim, porque o seu suicídio que provém do amor é menos criminoso aos olhos de Deus que o suicídio do homem que quer se livrar da vida por um motivo de frouxidão, por um motivo de covardia, por um motivo de não querer passar pelos desígnios de Deus, pela prova ou principalmente pela expiação que tem pela frente por culpa sua, pelo seu livre-arbítrio. Mas por querer fugir disso ali, a pena e a culpa é maior. Tendo o espírito de Luís G, que continua, a resposta de São Luís. Tendo o espírito de Luís G sido evocado uma outra vez, se lhe dirigiam as seguintes perguntas. Não, aqui é
Eles colocando o que aconteceu, né? Com outras perguntas para o Luiz. Primeira, que pensais da ação que cometestes? Resposta, Victorine é uma ingrata. Eu errei em matar-me por ela, porque ela não o merecia. Segunda, portanto, ela não vos amava? Resposta, não. No início, ela acreditou. Iludia-se. A cena que lhe fiz abriu-lhe os olhos. Então, ela ficou contente com este pretexto para se desembaraçar de mim. Terceiro, e vós a amáveis sinceramente? Resposta, eu tinha paixão por ela. Eis tudo. Eu acreditava. Se eu a amasse com um amor puro, não quereria causar-lhe desgosto. Então aqui ele está caindo em si. O que ele tinha por ela era paixão. Porque se ele amasse verdadeiramente, ele não queria querer causar um sofrimento para ela. Ele não iria querer que ela tivesse a culpa. Porque o que ele fez ali, naquele ímpeto de pegar o ferro e tacar o ferro no coração, ele quis fazer com que ela sofresse. E se ele tivesse um amor verdadeiro por ela, ele jamais ia querer o sofrimento dela. O que ele tinha por ela não era amor, era paixão, e ele caiu em si. Quarto, se ela soubesse que quererias realmente vos matar, persistiria em sua recusa? Resposta, eu não sei. Não creio, porque ela não é má, mas seria infeliz. Vale ainda mais para ela que isto tenha se passado assim. Aí ele colocando que foi até melhor para ela, porque ela vai ser menos infeliz com a culpa do suicídio dele do que ela seria infeliz casando com ele. Quinto, chegando à sua porta, tinhais a intenção de vos matar em caso de recusa? Resposta, não. Não pensava nisso. Não acreditava que ela fosse tão obstinada. Não foi senão quando vi a sua obstinação que então uma vertigem me tomou. Sexto, pareceis não lamentar o vosso suicídio, senão porque Victorine não o merecia. É o único sentimento que experimentais? Resposta, nesse momento sim. Estou ainda muito perturbado. Parece-me estar à porta, mas sinto outra coisa que não posso definir. Sétimo, compreender-la-eis mais tarde? Resposta sim, quando estiver desembaraçado. Foi mal o que fiz. Deveria deixá-la tranquila. Ele, caindo em si aqui da situação que ele criou, né? Foi mal o que fiz. Deveria deixá-la tranquila. Fui fraco e disso carrego a pena. Vede, a paixão cega o homem, né? Vede, a paixão cega o homem e falo fazer tolices. Ele as compreende quando não há mais tempo. Então ele só foi entender a idiotice, a bobagem que ele estava fazendo depois que estava feito. Oitavo, dissestes que disso carregais a pena. Que pena sofreis? Resposta, errei em abreviar a minha vida. Não o deveria. Deveria tudo suportar de preferência, deixando-a acabar com o tempo. E depois sou infeliz. Eu sofro. É sempre ela que me faz sofrer. Parece-me ainda lá em sua porta. A ingrata. Não falais mais disso. Não quero mais nisso pensar. Me faz muito mal. Adeus. Vê-se aí uma nova prova da justiça distributiva que preside a punição dos culpados segundo o grau de sua responsabilidade. Na presente circunstância, a primeira falta é da jovem que entreter em Luiz um amor que não partilhava e do qual gracejava. Ela carregará, pois, a maior parte da responsabilidade. Quanto ao jovem, é punido também pelo sofrimento que suporta, mas a sua pena é leve, porque não fez senão ceder a um movimento irrefletido e a um momento de exaltação, em lugar da fria premeditação daqueles que se suicidam para se subtraírem às provas da vida, né?
Então é muito menor, digamos assim, porque nós, como disse Jesus, nós seremos julgados pelas nossas obras, ou seja, pela nossa intenção, por aquilo que nós fazemos. Então ali foi um ímpeto ali dele de querer causar um sofrimento nela. A intenção dele não era fugir, como muitos suicidas fazem, da prova, ou fugir a expiação é sempre uma prova. Ali não, ali ele queria causar uma dor para ela. Agora, ela foi extremamente irresponsável em brincar com os sentimentos dele. Ninguém tem esse direito, ninguém pode brincar com os sentimentos dos outros impunemente. Nós vemos uma colocação muito bonita do André Luiz em relação a isso no livro Sinal Verde, onde fala exatamente de que ninguém fica impune se mexer com o sentimento dos outros. Nós vamos receber tudo isso de volta, porque Deus é extremamente justo, extremamente misericordioso. Nós vamos parar o nosso estudo por aqui, continuamos na próxima semana. Até lá!